Valeu, Nath. Ô, Edu, vou te dar a palavra, porque o Ale falou que reconhece que o trabalho do Filipão é decepcionante, mas não tem saudade do Kudê. Eu acho que você tem saudade do Kudê. Não, tem saudade nenhuma do Kudê. Eu tenho saudade do bom futebol que o Atlético apresentava na época do Kudê, principalmente na reta final, né? Eu discordo do Ale. Eu encho mais de uma mão com bons jogos do Atlético, os 3 contra o Atlético Paranaense, Milionários. Jogos que o Atlético perdeu contra o Vasco, por exemplo, 30 finalizações, goleiro do Vasco melhor em campo. Aí você tá jogando contra você. Não tô. Você falar que o bom jogo do Kudê foi contra o Vasco não ganha de ninguém. Se jogar sozinho, ele empata. Não, o Atlético perdeu. Mas eu não tô falando do resultado, eu tô falando do que foi feito em campo. Não, mas não dá pra você jogar bem contra esse Vasco e perder o jogo. O Fluminense fez um grande jogo contra o Vasco e não ganhou do Vasco. Não, mas não perdeu, né? Não, mas não ganhou. O goleiro do Vasco foi o melhor em campo disparado contra o Atlético, fez uma partida espetacular. O futebol não é só o resultado, tem o desempenho em campo, o que acontece, o que o time produz. Um time que produz 30 vezes no jogo e não marca um gol, o goleiro adversário é o melhor em campo, ele não jogou mal. Mas acontece de perder o jogo. O Atlético contra o Grêmio foi melhor e perdeu o jogo. Perdeu de 1-0. Acontece. E vários outros jogos, o Alianza, aquele 2-0 aqui no Independência, o Atlético jogou muito bem. Contra o Corinthians na Copa do Brasil, o jogo de ida, partidaço do Atlético. O Atlético e o Palmeiras fizeram um grande jogo no empate. O próprio jogo contra o Bragantino, o Atlético jogou bem, teve aquele gol no finalzinho anulado. Então são muitos jogos que o Atlético jogou bem, são muitos jogos que o Atlético teve muita dificuldade. Antes da fase de grupos, até o jogo contra o Libertad, o Atlético estava jogando muito mal. Era um time que não criava, tinha sérios problemas, depois evoluiu bastante. Mas eu não tenho saudade do Kudê, pelo que o Kudê fez fora de campo também, né? O técnico de futebol não basta ele fazer o time render. Ele precisa ser um bom gestor. E o Kudê meteu o pé no balde, os 2 pés. 2 vezes. É aquela vaca holandesa, né? Que dá 40 litros de leite, dá um coice no balde e derruba tudo. Ele cavou a própria cova, enfim. Então, é lógico que, pelo que o Atlético estava produzindo, houve uma queda. Ele deixou o Atlético no G4, com 10 rodadas de Campeonato Brasileiro, o melhor visitante. Uma das melhores defesas do campeonato, com 3 vitórias seguidas na Copa Libertadores. Isso tudo se esvaiu. Isso tudo foi pelo ralo. Dá para jogar a culpa só no Filipão? É óbvio que não. O Filipão, alguém escolheu o Filipão, sabendo que o Filipão tinha uma ideia e um pensamento de futebol completamente diferentes do Kudê. E o Filipão tentou de forma abrupta fazer essa mudança e pagou caro. O Atlético está há muitos jogos sem vencer e eu acho que nesse último contra o Grêmio eu consegui ver uma evolução. Eu consegui ver algo de bom e isso pode dar uma esperança para o torcedor, até para a gente que analisa o Atlético. A gente estava muito desesperançoso, vamos dizer assim. Atlético e Grêmio em Porto Alegre. Putz, derrota, cara, vai perder. Aí você olha a sequência, o outro jogo é o Flamengo, não vai ganhar. O Atlético já teve um jogo melhor contra o Grêmio. Eu ainda acho que o Flamengo é favorito para o jogo do final de semana, mesmo com essa atuação um pouco melhor do Galo. E alguns pontos que a gente observou, e que eu comecei a falar aqui, de algumas atuações. O Otávio como um primeiro volante e o Batalha um pouco mais à frente. O Batalha jogou demais, mas jogou demais. Eu sei que vai ter a volta do Arana e ele tem que voltar mesmo, mas eu gostei muito da atuação do Rubens. O Rubens está marcando como poucos. O problema do Rubens é quando tem a bola, precisa criar, o Atlético precisa atacar com o lateral esquerdo, o Rubens ainda tem dificuldade. Mas é um vigor físico que chama atenção. O Igor Rabelo fez um grande jogo em Porto Alegre também. E eu gostei da entrada do Allan Kardec. Resta saber se o Kardec tem condição física de atuar 90 minutos. Porque com o Kardec, acho que pode dar um alívio para o Hulk. O Hulk passa a receber mais bolas de frente para o gol, ao invés de receber esse caminhão de bola de costas que ele está recebendo. O Hulk, ele acabou do dia que o Filipão chegou, começou a jogar como um centroavante de costas pro gol, não rende mais. Você viu o Hulk aí? Porque ficou no bolso do Kahneman, né? O Hulk conseguiu facilitar pro Kahneman que não consegue correr. Se você fosse zagueiro, você ia preferir marcar o Hulk com ele de costas ou ele de frente indo pra cima? Eu concordo plenamente. O que eu tô dizendo, mas aí, Odu, eu vou além. Eu acho que o Filipão não pode pôr o Hulk ali de centroavante, querer que ele fique ali, e o próprio Hulk tem tamanho, sabe, estorvo para falar, professor, não vou ficar ali, sabe, sair, se ia pro outro lado, fosse buscar a bola, Léo, mais no meio. Cara, ele facilitou a vida do Kahneman. Sem querer defender o Filipão, mas já defendendo o Filipão, é porque a gente sabe que o Filipão gosta de jogar com centroavante, né? Sempre gostou de jogar. Mas o Hulk vira para ele e fala assim, não sou eu, professor. Mas não tem outro. Tem o Kardec. Não, mas é aí que eu quero chegar. O Kardec não tinha condição.
sem o Kardec ter condição, ele tinha que arrumar outro centroavante. Ele não vai pôr o Pavon, ele não vai pôr o Paulinho, ele não vai pôr o Vargas. Ele falou, Hulk, eu preciso que você se dedique, se esforce como um centroavante até o Kardec ter condição. E eu acho que pode ser isso, tá? É achismo, porque eu também acho um desperdício o Hulk de costas pro gol todo jogo. Então, você tendo o Kardec apto, você traz o Hulk para jogar como um ponta de lança, um pouquinho mais pelo lado direito, como foi o Hulk com o Diego Costa. E eu não estou comparando o Kardec ao Diego Costa, eu estou falando de ter um centroavante. O Paulinho não vive um bom momento, não tá. Aliás, acho ainda que pegam muito pesado com o Paulinho. O Paulinho é artilheiro da Libertadores, né, gente? Jogador mais decisivo do Atlético na Copa Libertadores da América. Ô, Du, mas então, vou te interromper nessa aqui. E quero... você acabou de dar sua opinião sobre o Paulinho. Não acabei, não. Não, comecei só. Não, é porque você tá falando que pega pesado. Eu sou um dos que mais critico o Paulinho. O Paulinho faz gol, o meu Instagram, meu Twitter bomba, meu e do Caixa, porque a gente corneta o Paulinho. Não acho que o Paulinho seja um jogador ruim, longe disso, acho que ele é um bom jogador, mas acho que o Paulinho não tem capacidade de decidir. E aí, Nath e Alê. E depois volto no Edu. Mas deixa eu terminar, pô. Não, mas eu quero que você... Eu quero que você comente o meu comentário. Como que o Paulinho não tem capacidade de se decidir se ele é o jogador mais decisivo do Atlético na Libertadores? Então, aquele Paulinho, Alê e Nath, e pra você, ele foi jogado pro lado do campo. Aquele Paulinho é a regra ou é a exceção? Quem é o Paulinho? É o Paulinho da Libertadores ou é o Paulinho do Brasileiro? Porque o Paulinho da Libertadores faz gol, decide, estava bem. O Paulinho do Campeonato Brasileiro não consegue fazer gol, não consegue decidir. Qual é o Paulinho do Atlético? O Paulinho do Felipão não consegue fazer gol, não consegue decidir, não dá um chute no gol em jogo nenhum. O Paulinho do Felipão. Antes ele perdia gol, ele era decisivo na Libertadores, ele fazia gol no Campeonato Brasileiro, ele fazia gol na Copa do Brasil. Do Felipão pra cá, o Paulinho não chuta no gol nos jogos. Eu acho que tá aí a grande diferença. Nath, você depois o Ale. Então o Paulinho tá mal, é culpa do Filipão. Eu acho que a queda de produção do Paulinho, num momento em que há troca de comando, a gente não pode tratar como uma mera coincidência. Assim como o Hulk caiu de produção e assim como o Pavon talvez não tenha caído de produção, mas se você for pegar a forma como o Pavon jogava com o Kudê e joga com o Filipão, talvez ele seja o que mais tenha se mantido fazendo o que já fazia. O Pavon, dentro do esquema do Kudê, ele já era um pouco a exceção, ele já era o cara mais agudo, chegava à linha de fundo, que já lembrava um ponta quando ele tinha o espaço ali pelo lado direito. Eu não tenho gostado das atuações do Paulinho, chegava à linha de fundo, que já lembrava um ponta quando ele tinha o espaço ali pelo lado direito. Eu não tenho gostado das atuações do Paulinho, acho que o Filipão precisa ter alternativas nesse ataque que não seja refém da presença do Paulinho, igual eu falei aqui na época do Cruzeiro, o Pepa com relação ao Dourado e ao Gilberto. Se tem agora um centroavante que está bem fisicamente, aparentemente que é o Kardec, e que se encaixa melhor no modelo de jogo do Filipão, que tem muitos cruzamentos na área, que precisa de um homem de referência, eu faria essa mudança, mas eu não acho que o Paulinho seja um jogador tão ruim quanto as pessoas têm o pintado. Ale. O Paulinho, você tem que analisar toda a carreira, né? O Paulinho não começou a jogar bola nessa temporada. A carreira toda do Paulinho, ela foi consolidada, jogador de ouro olímpico, jogador de 5 anos de Alemanha, de destaque no Vasco da Gama quando surgiu, jogando pelo lado do campo. Aí você vai falar assim, mas ele fez um montão de gol, fez. Fase preliminar da Libertadores e Campeonato Estadual. São 11 dos 15. E ele estava toda hora na cara do gol. Se você for ver fazer um scout ali no levantamento do Paulinho, ele perdeu muito mais gol feito do que fez. Os 15 gols que ele tem na temporada, que é muito mais do que ele tem na carreira inteira. Então, o normal do Paulinho é não fazer gol. Porque ele joga aberto. Foi assim que ele jogou na Bundesliga, foi assim que ele foi contratado, inclusive pelo Galo. O Paulinho, ele joga aberto pelo lado do campo. Esse é o Paulinho. Mas ele fez gol. Fez gol no Campeonato Estadual e fase preliminar. E perdeu muito mais do que fez. E se você perguntar por Paulinho, eu acho que é um parâmetro interessante. Paulinho, onde você joga? Do lado do campo. Aí mas ele fez o gol. Fez o gol porque a bola se oferecia para ele a todo momento, porque o Atlético era muito mais forte do que esses adversários que ele enfrentou. Agora, eu lembro do torcedor e até parte da imprensa falando que queria o Paulinho fora do time já com o Kudê. Não só com o Felipão. E aí eu acho que essa queda do time, a queda de produção do Paulinho é de todo mundo.
Tanto que a gente está salvando aqui o Batalha, né? Que é o Rabelo, que entrou agora. Rabelo agora, e nem o Arana a gente está salvando. Nem o Arana. Então, acho que é assim, analisar e nem o Hulk. Nem o Hulk, por exemplo. Lembra até que eu tive essa conversa, que eu falei pro Paulinho, falou, ano passado uma parte da torcida, vocês vão lembrar, eu não vou lembrar exatamente o momento. Falei, ô Paulinho, o ano passado uma parte da torcida vaiou o Hulk. Ele falou, não, tô acostumado e tal, não sei o quê. Isso era o Cudê, não era o Felipão. Então, ele vem de altos e baixos, por quê? Quem espera gol do Paulinho é só olhar a carreira dele. Ele tem mais gols essa meia temporada no Galo do que na carreira inteira. Ele não faz gol, não é a dele. Então, quem tem essa expectativa vai se frustrar. Du, agora eu vou para você terminar seu comentário. Te demos mais munição aí, Du? É o poste mijando no cachorro, cara. O Paulinho tá fazendo gol, o Paulinho tem que falar, não, eu tô tendo muita chance, eu não posso ter tanta chance. Não é o meu, eu não posso ter chance, eu tô fazendo muito gol, isso não é o meu futebol, tô dando muita assistência, não, isso não é a minha, eu tenho que jogar na ponta, porque eu sou ponta. Essa posição que me pôs aqui, que eu tô tendo um caminhão de chance, com os melhores números da minha carreira, não, isso eu não quero pra mim. Não, é porque depois, quando ele vai pra um nível normal, ele não consegue. Mas que nível? O Paulinho fez gol contra o Inter no Brasileiro, contra o Corinthians na Copa do Brasil, contra tem aqui, contra o Cuiabá, contra o Atlético Paranaense ele meteu 2 gols na Libertadores, então, contra o Bragantino ele meteu o gol, assistência contra o Alianza, fase de grupos da Libertadores. Mas você tem que definir se ele tá bem ou tá mal, porque agora eu fiquei na dúvida. Se você tá falando que ele tá bem... Ele estava bem, ele acabou depois que o Filipão chegou, o Paulinho acabou. Ô, Edu, tô te falando aqui, 11 gols, Libertadores, e aí foi artilheiro da fase preliminar, e o Campeonato Estadual, que não é parâmetro. Não, peraí. Olha, 11 gols. No brasileiro são 3 gols, eu tenho aqui. 14 partidas Bragantino, e 3 gols. Gol. Atlético Paranaense Libertadores, 2 gols. Eu falei Libertadores. Corinthians, 2 gols, Copa do Brasil. Internacional, mais 1 gol, 6. Cuiabá, mais 1 gol, 7. Atlético Paranaense, outro gol, 8. Gente, se eu tô falando de Libertadores e Brasileiro. Se ele jogar Champions League, ele vai fazer na Champions League. Só lembrar que não é todo gol que ele jogou centralizado que ele fez esses gols. Senão fica uma coisa de maluco. O Paulinho, ele prefere jogar. Porque senão, Edu, você vai falar assim, Paulinho, você tem que preferir jogar na posição. É a carreira dele, não é a minha carreira, pô. Eu não tô discutindo o que ele prefere ou o que ele deixa de preferir. Eu tô discutindo que a função que ele tinha antes do Filipão chegar era muito mais propícia a ele ter números, fazer gol, dar assistência. Foi criticado injustamente, que eu acabei de falar aqui. Bom. Injustamente. Eu achava absurdo o tamanho de críticas que o Paulinho recebia com o cara sendo artilheiro e decisivo na Copa Libertadores com a camisa do Atlético. E com o Cudê ele não jogava só centralizado, não. Ele tinha liberdade para cair pelo lado do campo, com o lateral centralizava. Vários jogos isso aconteceu. Agora ele está isolado do lado do campo. Isolado, ele não chega. Aliás, quando ele chega, ele consegue atacar muito bem espaço. Esse jogo contra o Grêmio, ele perdeu o gol dentro da área, cabeceando bola, que ele finalmente deixaram ele chegar dentro da área e ele ataca muito bem espaço. Mas deixaram ele chegar ou ele chegou, Du? Deixaram. Ele estava isolado, Você preso. acabou de falar assim, o Paulinho vai virar e falar assim, não, eu não vou fazer gol, não vou fazer assistência porque não estão me mandando fazer. O Filipão não vira pra ele e fala assim, não entra na área não, meu filho. Não, chuta pra fora, meu Filipão não fala isso com ele, não. Não sei. Olha só. Se o Filipão te contou isso, eu agora, acho. Pra mim, não, você acha que o Filipão manda o Paulinho errar gol? Não é errar, não. Aliás, com o Filipão ele não errou, não. Ele errava era com o Cudê. Com o Filipão ele não tem chance, é diferente. É preciso, olha, eu acho que você tem um bom argumento, porque é o que eu digo aqui, eu cobro do Paulinho, porque eu acho ele bom de bola. Porque se eu achasse o Paulinho ruim de bola, eu só criticava, falava, tira do time. Mas eu acho que ele tem que render mais. Eu só acho que, se a gente for nos pautar nos números, igual você citou alguns jogos, e acho que ele fez gols importantes, sim. Não acho que foi só gol fajuto. Mas se a gente der uma hora pro Alê ali, o Alê vai chegar com as 40 chances de gols que o Paulinho perdeu. Mas aí é a culpa do Paulinho. A culpa dele de perder os gols. Perder o gol, a culpa é do jogador, não é do técnico. É por isso que eu tô falando que então... antes o time rendia. E, gente... Mas nós estamos falando do Paulinho. Mas por que o Paulinho vai reclamar de gol que ele tá perdendo? Não, Du. Mas aí nós estamos falando do Paulinho, fazendo um recorte. Eu digo, o Paulinho não consegue ser decisivo. Ele não está conseguindo ser. Qual é o Paulinho? Eu não sei. Eu não sei se o Paulinho
Paulinho é o Paulinho dessa Libertadores, onde ele era muito decisivo, onde ele vinha fazendo gols. Ele perde muitos gols? Perde, mas estava fazendo os gols. Léo. Agora, ele não está nem perdendo. E quando participa do jogo, tem participado mal. Aí essa é uma dúvida minha. Eu não sei qual o Paulinho do Atlético, se é o Paulinho da Libertadores, o cara que você pode confiar, ou se é o Paulinho que tem nesses jogos de Campeonato Brasileiro, que não tem conseguido decidir. O Paulinho, na competição, a principal competição do Atlético na temporada, que é a Copa Libertadores da América, ele é o jogador mais decisivo do Atlético. Fase pré-Libertadores e fase de grupos. Ele é o mais decisivo. Então ele está sendo decisivo. O Atlético jogou duas fases de Copa do Brasil. O jogador que meteu os 2 gols contra o Corinthians no Mineirão foi o Paulinho. Ele foi decisivo na Copa do Brasil. No Campeonato Mineiro, o Paulinho foi decisivo. Cansou de meter gol. O Campeonato Brasileiro, ele está fazendo gol. Depois que o Filipão chegou, ele não consegue dar um chute no gol. No Mineiro ele fez 2 gols, então, gols importantes. E jogou menos também. 11 partidas. No Campeonato Brasileiro, depois que o Filipão chegou, ele não finaliza mais. Ele não finaliza, ele não chuta mais no gol. Ele chutou contra o Grêmio. Será que não era... 7 jogos ele teve uma finalização e perdeu o gol. Mas nesses últimos jogos todos ele chutou só uma bola? Cara, eu não me lembro de outra. Livre? Eu não lembro, É o que eu tô falando. O número de gol é fácil de achar, mas os gols que ele perde, os gols que ele erra... Léo, os gols que ele erra, pelo menos ele estava lá, o Atlético criava condição para os atacantes chegarem na cara do goleiro e perder gol. O time criava condição para o atacante perder gol. Hoje o Atlético não cria condição para o atacante perder gol. O Atlético não perde gol, porque não cria. Esse é o meu questionamento. Nem criar, nem chance dos caras perderem gol, o Atlético tem mais. Antes tinha. Com o Cudê foram 34 jogos, né? Eu sou capaz de apostar aqui de jogos ruins contra jogos bons que o Atlético fez. Mas assim, com muita tranquilidade. O Edu citou a Copa do Brasil, quase que foi eliminado pelo Brasil de Pelotas. O que ele fez no jogo de volta contra o Corinthians, era pro cara estar preso. Né? Os jogos bons que o Edu destaca são derrotas contra o Vasco, empate contra o Bragantino no Mineirão. Então, assim, eu sincero, honestamente, não consigo ver. Eu vejo, a gente até brincava muito aqui, mas muito. Aqui falou assim, jogou bem, não sei quem jogou bem. Vai pro banco. Vai pro banco. Aconteceu com o Johan 1 milhão de vezes. Jogou bem? Então esse a gente já sabe que vai pro banco. Sem dar padrão pro time. Então, assim, eu tenho nesses... O Atlético do Cudê não tinha padrão? Não, quem jogava bem ia pro banco, você não viu isso que ele fazia? Algumas várias vezes, mas várias vezes. Ele rodava. Ainda a gente conversava aqui, que foi até muito repetitivo. O jogador joga bem para continuar jogando. Isso é do jogador, não é meu, é do jogador. Não tô nem falando que é certo ou que é errado, mas ele joga bem para continuar jogando. E ele trocou na Libertadores contra o Libertad, em que o Atlético perdeu pro Libertad, vale lembrar, no Mineirão. E depois foi buscar a classificação fora empatando. Ele trocou a zaga. A dupla de zaga ele trocou. O Zarate foi poupado. Exatamente. Então, assim, são vários e vários. Assim, eu acho que criticar o Filipão é justo. Mas eu posso fazer uma intervenção aqui? Fique à vontade, Nath. Você fez uma pergunta ao Edu. Edu, você sente saudades do Cudê? Vamos lá. O problema é criticar o Cudê ou o problema é defender o Filipão? Porque eu penso da seguinte forma. O fato de você não sentir saudades do Cudê, e eu também não sinto, e acho que o torcedor do Atlético não sente, porque eu não acho que o trabalho do Cudê tenha sido decepcionante. Eu acho essa palavra um pouco forte. Ele foi campeão mineiro, que era uma responsabilidade que ele tinha, ele deixou o time classificado na Libertadores e ele era o 3º colocado no Brasileirão. Você pode me dizer, mas o Galo poderia ter um desempenho melhor do que tinha. Eu também acho que em alguns momentos o time apresentou menos. E apresentava menos porque ele fazia escolhas que sacaneavam o próprio trabalho dele. Contra o Corinthians, ele não precisava ter sido eliminado. Como é que é o termo que você usa, o Cudê? Se autossabotava. Contra o Corinthians, ele não precisava ter sido eliminado. Era só ele ir lá e colocar o time para jogar bonitinho, igual jogou no Mineirão. Aí, se ele deu a louca lá, hoje eu vou descansar todo mundo, se a parada aqui tá ganha, um erro de percepção dele. Mas isso não tira o mérito que ele fez o time jogar dentro do campo. Então, eu não sinto saudade do Cudê, então automaticamente eu defendo o Filipão. Não, o trabalho do Filipão não é elogiável.
Mas isso não faz com que o Cudê vire o melhor técnico ou o pior técnico, entende? Acho que o torcedor do Atlético se vê entre a cruz e a espada. Como é que é aquele ditado? Sai da brasa, caiu do espeto, sai na brasa? Um negócio assim, não é? Não tem um mas ditado eu acho assim? o Cudê... Sabe? Nossa, aqui a gente tem que pintar o Cudê como o pior técnico do mundo. Não, dentro do campo, o Atlético jogava melhor. Muito melhor. O Cudê é passado no Atlético, né? É passado. A gente voltou aqui no Cudê muito mais para situar a situação do Paulinho, mas o Cudê é passado no Atlético. Léo, eu não consigo dissociar um trabalho profissional da capacidade técnica do comportamento. Eu não consigo dissociar. E eu acho que por isso que não tem que ter saudade. Eu não posso falar que o Cudê era um grande treinador de beirada de campo, né, que dentro do campo funcionava tão bem, porque teve bons momentos, mas também teve péssimos momentos. Então, peraí, Du, rapidinho. Aí, só que eu não comparo tecnicamente o Cudê do Filipão. Se você virar para mim, você quer o Cudê na beirada do campo ou o Filipão, eu acho que o Cudê é mais treinador hoje que o Filipão, em termos de ideia, de treinamento. Eu acho. Mas daí você virar e falar assim, não, então, Léo, você acha que a saída do Cudê foi... Não, que é bem claro o que o Edu falou, não tinha como segurar, pelo comportamento dele. E o comportamento dele também arrebentava com o vestiário. O comportamento... Então não era, o Atlético não saiu, o Atlético estava melhor, mas o Cudê estava aí 6 meses. É até um pouco normal que o time do Cudê tenha tido melhores comportamentos do que o do Filipão, que cometeu a loucura, porque foi uma loucura, de chegar aqui sem treinar o time e querer mudar o time. Mas se o problema então, assim, era só o vestiário, por que o Atlético caiu tanto? Foi o jogo contra o Fluminense, né? Aí eu acho que o jogo contra o Fluminense... Sabe, eu se acho o que ele te dá essa problema era resposta. só a loucura Jogou do bem contra o Cudê no Fluminense? vestiário... Foi o primeiro jogo sem o Cudê. Mas foi o jogo do Lucas Gonçalves. E essa paciência que nós temos com o Cudê de 6... O Cudê não ganhou nada, né? Na carreira dele não ganhou nada. Se eu falar em título é loucura, né? A gente não pode falar em título, principalmente perto do Felipão. Não ganhou nada na carreira. A carreira do Cudê é isso aí. Mas ele teve 6 meses. 6 meses para trabalhar, 34 jogos. O Filipão teve 7 jogos com 2 semanas incompletas de treinamento. Então, assim... Mas aí, se ele quis fazer as mudanças sem ter tempo para treinar, a bronca é dele. Não, tudo ele podia bem. ter chegado aqui Lucas Gonçalves fez um jogo, e mantido não o que estava bom. bruscamente e jogou bem. Pois é. Não, sim, mas se eu acho ele que quis... Se é o Cudê que tem 2 semanas incompletas para dirigir o time, a gente teria muito mais paciência, como a gente teve paciência. Porque o Atlético começou a temporada do Campeonato Mineiro jogando mal. E é natural que isso aconteça. É natural. Mas eu também não escolheria o Filipão hoje, nem o Atlético escolheu o Filipão. O Atlético não escolheu o Filipão. Foi a terceira opção, né? Foi a terceira opção. Inclusive de opções que não tinham nada a ver uma com a outra. Né? O Filipão não tem nada a ver com o Laje, por exemplo. Mas assim, e eu vou falar de novo, não gosto do trabalho do Filipão. Só que na comparação, eu vejo pouca diferença. Eu vejo muita diferença no estilo. No comando, na forma de gerir, na forma de pensar o futebol. Mas em termos de produção, eu não vejo pouca diferença. Eu discordo. Eu acho que a diferença ela é monstruosa do que o Atlético jogava. E eu não acho... Monstruosa. Eu acho abissal. O Atlético tá jogando muita bola, é verdade. Eu acho que o que o Atlético joga hoje e o que o Atlético jogava ficou escancarada a diferença de qualidade. E assim, eu não acho que o Cudê fazia um trabalho de excelência, não. Mas eu acho que as cobranças eram extremamente exageradas. O Atlético, e aí é uma opinião minha, eu respeito todas as outras, o Atlético não tem um elenco para ser campeão brasileiro. Desde o início da temporada, quando me perguntaram, o vídeo está gravado, eu falo, o Atlético não é favorito a nada. O Atlético não é favorito a ganhar brasileiro, o Atlético não é favorito a ganhar a Copa do Brasil, nem Libertadores. Ele é candidato a tirar favoritismo. E eu acho que o Atlético fazia um trabalho exatamente dentro do tamanho do elenco. E olha que o Cudê não teve Arana, não teve Alan, hoje o Arana está aí. Não teve o Alan, né, no final. Mas não teve o Arana. Agora que o Arana está voltando. O elenco do Atlético, ele foi colocado num nível que ele nunca foi, cara. Você pega o elenco atual do Atlético, ele é um elenco formado por um monte de sobra. Um monte de jogador que um monte de clube não queria. E que o Atlético foi pegando no mercado que estava livre. E trazendo. Tem nome, mas não tem a qualidade que muita gente pintou. E aí a cobrança era para ser campeão brasileiro e não tem elenco para ser campeão brasileiro. A cobrança era para ser campeão da Libertadores. Aí é mata-mata, é diferente, mas tem outras 3, 4, 5 equipes bem superiores. Eu acho que foi um exagero muito grande nas críticas ao trabalho do Cudê, que não era excelente, claro que não era excelente, era cheio de defeito,
Mas hoje a gente vendo o Atlético jogar e aquele Atlético que o Cudê deixou, para mim é abissal a diferença, mas é a minha visão. Mas com certeza você não viu jogos contra o Brasil de Pelotas, contra o Atlético 1-1 no agregado na semifinal, o que ele fez contra o Corinthians. É fácil pegar só os ruins. Aí, ô Nath, nós dois estamos aqui no meio, sabe? Porque o Du pega os bons, o Ale pega os ruins. Não, eu tenho um monte de jogo mais ou menos. O Palmeiras fez um monte de jogo mais ou menos na temporada, o Flamengo fez um monte de jogo mais ou menos na temporada, o Fluminense fez um monte de jogo mais ou menos na temporada. Só o Botafogo que no Campeonato Brasileiro tá bem, porque na Copa do Brasil quase que ele foi eliminado pelo Sergipe. O Campeonato Brasileiro do Botafogo da Carioca foi horroroso. Todo time oscila, todo time tem problema. Mas se a gente pegar só os jogos bons ou os jogos ruins, aí vai ficar nessa briga toda. Mas só um treinador no Brasil que jogou fora uma classificação, né? Esse aí o título é dele. Aí todo mundo concorda. É o dele. Aí todo mundo concorda que a responsabilidade da eliminação do Atlético na Copa do Brasil é do Cudê, ponto. Mas eu acho que o Atlético que jogava até o jogo contra o Bragantino, com esse que a gente está vendo, se eles se enfrentassem, o Atlético de lá tinha amplo favoritismo. Mas que jogo você gostou mais? Contra o Fluminense ou contra o Bragantino? Contra o Grêmio ou contra o Bragantino? Contra o Bragantino. Ai, é loucura. Eu acho que tem uma questão... Ale, mas assim, você fala que é loucura minha, eu acho que é loucura sua. Mas jogou, aí vai ficar um mas jogou com o vice-líder. Jogou com o vice-líder do Campeonato Brasileiro. No Rio Grande do Sul, jogou com o Bragantino, no Mineirão. Mas o Bragantino tá bem na temporada. Tá jogando bem, você só olha resultado, Ale. Você só olha resultado. Melhor que o Grêmio, não. Mas o Bragantino não tá essa baba do boi cansado. O Bragantino tem jogado bem, o Bragantino tem dificultado para todo mundo. Mas melhor que o Grêmio, Edu. Não sei. É o vice-líder do campeonato. Mas o que tem ele ser o vice-líder do campeonato, Ale? Então... Não, o vice-líder do campeonato, ok, mas o Grêmio, o vice-líder do campeonato fez um jogo contra o Atlético do Filipão e foi pior. Aliás, eu queria saber muito do Rodrigo Caetano, qual foi o posicionamento dele quando alguém especulou com o Cudê. Se ele chegou e falou assim, levantou a mão na reunião, falou, tem uma opinião aqui. Esse cara é maluco, esse cara vai deixar o time na mão, esse cara não sabe gerir o grupo, esse cara falou tudo que todo mundo sabe hoje, né? Ou se ele falou assim, não, sabe, se manteve ali quietinho, ficou como uma estátua. Qual foi o posicionamento do Rodrigo Caetano? É por isso que eu acho que a direção do Atlético, ela é grande responsável por isso. Muitas vezes o torcedor fica, vocês não falam da direção. Muitas vezes o torcedor fica, vocês não falam da direção, vocês não falam dos 4 R's, vocês não falam do presidente. Não, a gente fala. Inclusive, eu acho que a decisão, todos concordamos aqui, que a ruptura, mesmo entendendo, e aí tem torcedor que não entende, como o Du acabou de falar, eu respeito a opinião de todo mundo, mas o comportamento do Cudê, em qualquer outro clube, ele seria demitido também. Não é no Atlético, não é por causa dos 4 R's, não é por causa do presidente. Com o comportamento dele, ele seria demitido. Pelo que ele estava fazendo contra o clube, né? Constrangendo o clube. Não era um comportamento profissional, publicamente. Então, ponto. Ali, eu usei esse termo várias vezes, falei, o Cudê ferrou o Atlético. Porque o Atlético apostou muito nele, apostou muita grana, inclusive, e ele, por causa das entrevistas coletivas, por causa do comportamento, ele destruiu, como disse a Nath, ele se auto-sabotou situações até que ele construía bem, né? De momentos que o time tinha dentro. Só que aí, o Atlético faz a escolha pelo Filipão. E o Atlético que trouxe o Cudê, eu perguntei isso pro Rodrigo Caetano aqui dentro do estúdio. Eu perguntei pro Rodrigo, falei, mas você conhecia o Cudê e tal, como é que tá a relação? Porque eu tenho, isso é informação séria. A situação do Cudê, e o Cudê voltou para o Internacional. O Cudê saiu do Internacional porque ele começou a dar os mesmos pitis, a mesma coisa aqui no Atlético, e aí foi o presidente. Aí o presidente do Inter, não, calma e tudo. Aí vai o vice-presidente, não, calma. Aí o Rodrigo Caetano peitou o Cudê no Internacional e falou, amigão, aqui existe uma hierarquia. Você não vai ficar falando do presidente, do vice-presidente, do elenco, disso, daquilo, e o pau quebrou. E o Cudê saiu. Agora, futebol, gente, você vê que não tem convicção nenhuma. Cara, mas É o Cudê voltar a trabalhar com o próprio Caetano e agora o Cudê voltou pro Internacional. Isso é suco de futebol brasileiro. Mas o Alê tocou num ponto que é muito interessante. Eu também tô curioso, assim como o Alê, cara. Porque eu tive com o Caetano antes do jogo contra o Bragantino e ele elogiava o trabalho do Cudê. Pô, vocês viram a entrevista do Cudê agora na apresentação? Mas você sabe... Ele não citou nome, mas ele falou de trabalhar novamente com... Teve a má sorte. A má sorte. Mas óbvio que ele estava falando do Caetano. Cara, eu tô curioso para ouvir do Caetano o que aconteceu. Mas, Edu, Sinceramente. o Cudê, ele jogou essa de má sorte
mas ele não trombou com o Caetano no corredor da Cidade do Galo por acaso, né? Então, eu tô curioso. Eu acredito, eu tenho uma suposição que talvez o Caetano tenha virado para o Cudê e falado assim, ó, vamos deixar aquilo que aconteceu lá atrás, vamos iniciar um projeto novo, vamos virar a página e tudo mais. Se o Cudê aceitou, estava disposto a construir uma nova relação com o Rodrigo Caetano, ele não pode agora falar que ele teve a má sorte de trombar com uma pessoa que ele escolheu trabalhar. Isso Ninguém é enforcou ele para ele trabalhar no Atlético do lado do Ele Caetano, também não. debochou do elenco do Atlético. Ele debochou. Falou que o elenco não tinha mais curto do que o do Atlético. A minha questão é outra. É o Rodrigo Caetano pensando no Atlético. No Atlético. É, eu tô curioso. Qual foi a experiência do Caetano com o Cudê treinador? Ele tem que chegar para os caras e falar assim, olha, ele fez isso, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. Tudo que aconteceu aqui, ele tinha que falar para os caras. E aconteceu. E aconteceu. Agora, se ele ficou passivo, ele está pensando o quê? No bem do Atlético ou no bem dele? Ou ele chega assim e fala assim, olha, deixa eu falar uma coisa. Esse treinador aqui, eu sou o cara que fala do futebol aqui. Com esse treinador não dá para trabalhar. Então, se vocês querem trazer esse treinador, o meu cargo está à disposição, porque não é compatível. Não é compatível. Ou ele se calou, sabendo de tudo isso, e agora está muito claro que tinha tudo isso entre os dois, se calou para manter o emprego dele. Mas você não acha que quem... aí é achismo. Tendo o Caetano no Atlético e o Atlético contratando o Cudê, não te parece, porque a mim parece, uma contratação do Caetano, que já havia trabalhado, pô, esse cara é bom treinador, a gente teve um problema, mas eu acho que vai dar para diminuir as arestas aqui. Eu também acho. E ele fazer um bom trabalho no Atlético. Porque, Ale, eu não consigo imaginar o Sérgio Coelho virando pro Caetano. Cara, o Cudê, gosto dele. Vamos tentar trazer o Cudê, sabe? Eu acho que foi um nome do Caetano. Então o Caetano é o pré-Inter, né? Porque a gente tá falando que o Inter gosta de apanhar, né? Quando ele contrata o Cudê novamente. Isso. Então o Isso. Caetano é o pré-Inter. O suco do futebol brasileiro. É isso. Né? Porque Ele gosta de trabalhar com quem já bateu nele. E aí tomou, né? Ele viveu o problema do Cudê no Internacional, o treinador que consegue montar um bom time, mas que fora de campo é temperamental, não sabe trabalhar sob pressão, não aceita crítica. E aí apostou de novo nesse cara, que ele julga ser bom em campo, mas que tem esses problemas, falou, não, eu acho que agora ele amadureceu, trabalhou na Europa, amadureceu, acho que a gente vai conseguir levar. E pagou para ver, e pagou caro. Agora o Inter tá pagando caro Léo, também. Eu posso só falar uma coisa Para aqui? arrematar aqui, Nath, vai lá. O Ale tocou num ponto que eu acho importante aqui. Ele falou assim, talvez nós não estejamos tendo com o Filipão a mesma paciência que tivemos com o Cudê, porque o Atlético do Cudê no início do ano também não jogava tão bem. Mas eu acho que é preciso pontuar uma coisa dentro disso. O Filipão assumiu um time em meio de temporada porque ele quis. E quando você assume um time em meio de temporada, você assume consciente de que você terá menos tempo de trabalho. Ninguém assume um time em julho com o campeonato em andamento, disputando mais de uma competição ao mesmo tempo, achando que você vai ter uma pré-temporada para introduzir as suas ideias. Então, eu acho que é natural e é legítimo que tenhamos menos paciência com o Filipão, ou não vou dizer nem paciência, ou que cobramos respostas mais imediatas, porque estamos no meio da temporada. E se o Atlético continuar jogando mal assim, daqui a pouco ele não vai disputar nem a pré-Libertadores, que para mim foi prêmio de consolação na temporada passada. Eu acredito que o Luiz Felipe Scolari, ele goza de muito respeito e foi muito conquistado pela carreira que ele tem. O Ale acho que não estava nessa mesa, mas Nath estava, Edu também. Logo que o Filipão chegou, eu disse isso aqui, vocês estão de prova. Falei, olha, eu acho que é uma boa para lidar com o vestiário. Se o vestiário é um problema, relação dos jogadores. Para a instituição, o nome do Filipão é um escudo. Filipão, em entrevista coletiva, ele muda o assunto, ele puxa para os lados, ele consegue levar, ele é muito inteligente, ele tem uma oratória. Ele é chata. Ele consegue blindar tudo ali. Inclusive, foi uma péssima entrevista coletiva depois do jogo contra o Grêmio. Só porque eu falei que essa entrevista coletiva dele era melhor que a do Cudê. Péssima. Olha só. Não, tá igual a do Cudê, ele interrompe todo mundo. A diferença é que ele fala português. Tá igual vocês aqui, né? Toda hora que alguém vai começar uma pergunta, ele interrompe igual o Cudê fazia. Chato pra cacete. O futebol brasileiro acabou. Por quê? Não vou explicar. Chato igual vocês dois, então, que não me deixam falar. É porque foi chata, foi ruim. Então, só que eu disse isso aqui, e ainda espero ver mais do Lucas Gonçalves presente. Por quê? Não é diminuindo o Filipão.
não é diminuindo. Eu não acho que o Filipão tá ultrapassado. Eu acho esse termo, inclusive, jocoso. Não acho legal tratar um cara que é ídolo no futebol brasileiro. Mas eu não acho que o Filipão tenha hoje grandes ideias de futebol e capacidade de pegar um grupo que já estava no meio, que não foi montado por ele, que não tem características no estilo que ele está acostumado a lidar, com o campeonato em andamento. Então, isso que eu sinto faltando. Veio metade do bom trabalho do Atlético Paranaense. O Paulo Turra não veio. Se o Atlético tivesse contratado a comissão técnica do Furacão, eu tenho certeza que o futebol já seria melhor e que o Atlético já teria vencido. Porque ali era uma organização que funcionava. O Filipão cuidava do lado anímico, da gestão, do vestiário, e o Paulo Turra do plano tático. Isso funcionava no Furacão. O Filipão quis voltar a ser treinador, ele já tinha aposentado do cargo de treinador. Acho que o Atlético se assustou demais com o mercado, quis com agilidade decidir, conseguiu trazer um cara que aglutina vestiário, né, que blinda o grupo de críticas da imprensa, de cobranças da torcida, porque ele chama para ele, mas no futebol o Atlético perdeu. Só que essa parte, que o Du gosta do trabalho do Cudê, o Alê não gosta, isso não é culpa do Atlético, foi o comportamento do Cudê. Ô, Léo, mas você acha realmente que o Filipão tem conseguido transformar esse vestiário e blindar jogador de crítica? Eu realmente não vi nada disso. Nath, Não, mas, por exemplo, ele vai... Porque se ele tivesse blindando jogador de crítica, a gente não estava aqui discutindo 15 minutos sobre o desempenho do Paulinho. Não, cara, boleiro, o Ale, não há vestiário que resista também a... Não. Mas você acha que já houve uma mudança drástica do vestiário do Cudê pro do Filipão? É tipo muito melhor? Eu não acho. O Cudê ia pra entrevista falar que ele não tinha time, que ele não tinha jogador, que ele não tinha torcida, que ele não tinha dirigente. O Filipão o Atlético tá 8 jogos sem vencer. Ele fala que o elenco é bom, que tem uma molecada da base pois que vai... Pois é, mas e dentro de campo? Qual que tem sido o reflexo disso? Não, sim, mas tô falando dele. Ele não apaga o fogo. Mas se o problema fosse só vestiário, gente, não era pro Atlético estar jogando mal. Eu não acho que o problema do Atlético é vestiário. Mas não é isso que a gente tá falando. Mas o problema era. Porque dentro do campo, o Edu e o Alê travaram uma batalha aqui de que dentro... O problema era o Cudê, não era o vestiário. O problema do Atlético não era o vestiário. O problema do vestiário era o Cudê. O Cudê saiu. O vestiário talvez fosse bom. A relação boa, até com o próprio Cudê, mas o Cudê tinha rompantes. O Filipão chega e ele é um cara que sabe lidar muito melhor com esse tipo de coisa e tá mostrando aí. O Filipão é inteligente, é pacificador. Ele sempre teve essa pecha de paizão e essa questão de família escolar, que ele falou que nem quer mais que se fale de família escolar. Só que o meu temor não há vestiário que resista a 8, 9, 10, 11 jogos sem vencer, a time aproximando da zona do rebaixamento. Porque dali a pouco o Filipão não consegue blindar mais ninguém, o Filipão não vai ser blindado, a diretoria não vai ser mais blindada, os atletas não terão blindagem e aí o vestiário acaba junto com jogador, Filipão, diretor de futebol e todo mundo. É porque eu fico pensando, sabe? Todo mundo. Gostei. É porque eu acho que o problema, a gente fala, vestiário. Eu não acho que o Atlético tenha problema de vestiário. Eu acho que o problema era o comportamento do Cudê. Eu também acho. E ele expunha os seus jogadores, mas vamos dizer assim, vamos colocar aqui uma situação, o problema era que o vestiário era horrível. Aí o Atlético entrava em campo para jogar bola, jogava mais do que joga agora. Então, porque os caras queriam derrubar o Cudê, mas eles estavam jogando mais do que eles jogam agora com o Filipão. Teve até entrevista... Então eu não acho que o problema do Atlético em algum momento tenha sido vestiário. Mas é porque derrubar o Cudê também. A Nath, você está usando o termo vestiário, quando a gente fala o problema vestiário, era a relação Cudê. Mas a relação do Cudê com os jogadores, será que era tão ruim assim? Ô, Nath, nós temos aqui um cara que convive muito mais dentro do futebol que pode falar. Eles reclamavam abertamente do Cudê? Eu tive uma fonte confiável de dentro do Atlético, que eu confio plenamente, que me disse assim, o cara é inteligente, ele pensa lá bem o jogo, mas ele não tem muita conversa. Vamos refrescar aqui. Vocês se lembram do Hulk? Isso que eu ia citar. É muito maior do que o Cudê, dando entrevista à Itatiaia, falando que não gostava de como ele jogava, que ele tinha, com o Cuca, que ele tinha problema, que a coisa funcionava melhor. Só que agora ele joga pior. Não, sim, mas tô falando... Ele reclamou de posicionamento, ele reclamou do rodízio, eu acho que ele estava certo quando ele reclamou do posicionamento do rodízio, só que agora ele joga pior. Então o problema não é vestiário. A tua pergunta foi com relação ao relacionamento dos jogadores com o Cudê e esse relacionamento no vestiário. Isso aí se tornou público. Isso aí não é a gente que vai falar.
Foi ele que externou e o Hulk também. Ele que falou. E aí, quando eu falo do Filipão, que o Filipão, na hora da crise, a gente tá falando muito mais do Filipão do que do elenco, não é? Por quê? Porque o Filipão chama pra ele. Falou, o elenco é bom. Tem uma molecada boa aí. Talvez ele nem saiba quem são os moleques que ele tá falando. Provavelmente não sabe. Mas aí a gente fala sobre ele e não fala sobre o elenco. Exatamente. Então é nesse aspecto que daí os caras chegam lá, entre eles, falou, pô, você viu lá o professor? Ele deu uma segurando nossa onda. Não pegou e não saiu apontando o dedo, falou, com esse time nós não ganha nada, não foi eu que pedi o Lemos, não foi eu que não queria o Saraiva. É nesse aspecto que eu acho que conta a experiência do Filipão. Mas é nisso aí que nós estamos falando.